Bom, vamos então aqui, né, para o nosso último tópico, né, pelo menos para você que está assistindo Física 3, né, o último tópico desse bloco daqui de eletrostática do nosso curso aqui de eletromagnetismo, que é o tópico da energia eletrostática, ok? A energia eletrostática armazenada, contida em uma certa distribuição de cargas específicas, ok? Esse conceito é extremamente importante, né, ele traz algumas análises legais, que inclusive elas, né, com o passar dos estudos de eletromagnetismo, à medida que você vai avançando e tudo, né, você percebe um monte de relação interessante entre a energia eletrostática e as configurações de carga que você está analisando, certo? Algumas questões intrínsecas, né, da natureza do campo eletromagnético, por aí vai. Mas enfim, qual que é a ideia dessa energia eletrostática, ok? O que significa esse tópico, como é que a gente vai explorar a energia eletrostática de uma certa configuração de cargas e por que é sensato pensar que uma certa configuração de cargas possui uma energia ali dentro armazenada, ok? Bom, no momento que eu deduzi para vocês, né, como é que a gente construía a noção do potencial eletrostático, eu inclusive comentei que ele tem uma relação, né, bem íntima com o trabalho, ok? E isso ficou claro até pela construção que a gente fez, né? Como é que foi a construção? Bom, a gente tem um campo elétrico, a gente tinha um campo elétrico externo, ok? A gente tinha um campo elétrico já definido no espaço. Além disso, nós tínhamos uma carguinha Q, e essa carguinha Q, o que ela fez? Ela se fez uma certa movimentação qualquer de um ponto até o outro ponto do espaço. E qual foi a pergunta que a gente fez? Bom, dado que o campo elétrico, né, externo, ele realiza uma certa força nessa carga, que é a força elétrica, certo? Na verdade, aqui, né, levando em conta que é o nosso contexto, né, da eletrostática, né, que esse campo daqui ele é um campo eletrostático e tudo, né, a gente sabe que o trabalho está relacionado à nossa força eletrostática, que ela é definida como o quê? Como sendo o valor da carga que está sofrendo a força, vezes o campo que gera a força nesse cara, ok? Enfim, a gente mostrou que o trabalho desse cara, ele por definição era o quê? Ele era integral de F dl, integral de caminho, né, da força eletrostática ao longo do caminho, né, descrito, né, da trajetória descrita por essa carga, e, né, pela nossa definição, isso aqui ficava o quê? Como sendo Q, né, o valor da carga que está sofrendo, né, que está sofrendo a ação dessa força, vezes E dl. Então, né, fica evidente, né, a partir disso, né, eu comentei com vocês no momento que a gente deduziu o potencial eletrostático, que a integral de EdL ela tem relação com o trabalho e, por conta disso, ela tem uma certa relação também com a energia, certo? Com a energia de fato. Como você deve se lembrar da mecânica, toda vez que o trabalho de uma força, né, ao longo de um caminho só depende do ponto onde, né, começa o caminho do ponto onde termina, não depende do caminho, a gente fala que essa força, né, a força que está envolvida no nosso problema é uma força conservativa. E através da força conservativa a gente define, né, a nossa energia potencial, que é a energia potencial, né, associada a essa força. Bom, essa energia potencial, obviamente, tem a mesma relação com a força elétrica, né, do que o potencial eletrostático tem com o nosso campo eletrostático, certo? Caso isso ainda não seja óbvio para você, né, toda vez que existe uma energia potencial, como é que ela é definida? Ela é definida, né, de forma que o trabalho de um ponto até o outro é menos a variação dessa energia potencial, certo? Aqui eu estou chamando de U a energia potencial, né, eletrostática, relacionada à força eletrostática. Ok? Mas bom, se a gente divaga um pouquinho a respeito disso daqui, esse cara daqui é o quê? Esse cara daqui vai ser carga integral de E dl nesse caminho, certo? Que começa de A e vai até B, certo? Então, o caminho que vai de A até B. Agora, essa integração daqui, né, como a gente já tinha discutido, não vale menos potencial no ponto B menos potencial no ponto A, certo? Ou seja, não vale menos delta V. A partir daqui, a gente chega na nossa relação que para ninguém deve ser uma surpresa, certo? De que a variação da energia potencial eletrostática, vale o quê? Ela vale carga vezes a variação do potencial eletrostático. Então, o potencial eletrostático, ele de alguma forma, né, como já seria de se esperar, está relacionado à energia potencial associada à força eletrostática, ok? Porque, afinal de contas, a relação de força e potencial é a mesma do que do potencial, né, de força e energia potencial. É a mesma, né, do potencial eletrostático com o campo eletrostático. Então, né, a partir dessa relação daqui, né, a gente tem o quê? A gente tem que, olha, o potencial eletrostático, que é a grandeza que carrega informação do campo elétrico e por aí vai, ele tem, de alguma forma, relação com a energia. Isso eu já tinha comentado com vocês lá atrás, eu só não divaguei muito a respeito, porque o nosso objetivo de estudar o potencial eletrostático, naquele momento, era estudar a grandeza que tem informação, né, do campo em si, né, e não necessariamente a sua relação com a energia, mas como nosso objetivo nessa aula daqui, né, pegar informação a respeito da energia eletrostática contida em uma certa, né, configuração de cargas, e a gente trabalhou exaustivamente, né, com o potencial eletrostático, obviamente a gente tem que saber, né, como é que é a relação da energia eletrostática, certo? A grandeza que tem a ver com a energia, que é a energia potencial, com a grandeza que a gente acabou de mexer.
Mas bom, a partir disso tudo, vamos devagar um pouquinho sobre a energia realmente contida em alguma configuração de cargas, ok? Eu vou inventar aqui uma certa configuração bem simples, só com carga pontual, mas depois, né, eu vou generalizar com vocês isso para qualquer, né, distribuição de cargas, para que a gente possa realmente obter ali, né, uma forma de se calcular, né, de se entender qual que é a energia contida em alguma configuração de cargas. Então imagina aqui que eu tenho, né, 4 cargas, ok? A carga Q1, Q2, Q3 e Q4. Okay? Que está, né, enfim, é uma configuração de cargas que está desse jeito estática, certo? Obviamente, pelo fato de nós estarmos no contexto da eletrostática. Essa configuração de carga, se a gente divaga um pouco, é simples entender que ela carrega uma energia intrínseca a essa distribuição de cargas. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, essas 4 cargas, elas não vieram parar nessa posição de graça. Okay? Elas não do nada chegaram e ficaram nessa posição daqui. Né? A gente teve que gastar energia para poder fazer com que essas cargas ficassem desse jeito. Obviamente, a energia que eu gasto para poder montar essa configuração de cargas, certo? Fazer com que essa configuração de cargas exista, de alguma forma eu posso pensar que ela fica armazenada aqui. Por quê? Porque se em algum momento eu chego e falo para essas cargas, olha, podem se movimentar à vontade, eu não vou deixar vocês presas mais aqui, né? Deixar com que elas se movam à vontade, cada uma delas vai seguir um caminho qualquer, certo? E quando isso começasse a acontecer, certo? Quando essas cargas começassem a se movimentar, porque eu não estou mais prendendo elas ali, obviamente, olha só, nós temos uma situação em que elas estavam paradas e elas começariam então a se movimentar. Então significa que elas passaram a ter energia cinética. Da onde que elas tiraram essa energia cinética? De onde é que elas conseguiram, no ponto de vista energético, né, ter essa energia para poder se movimentar, dado que elas estavam paradas? Elas conseguiram a energia exatamente da energia contida nesse tipo de situação, ok? Toda vez que você monta alguma configuração de cargas, você gasta energia para poder montar essa configuração. Quando você desfaz essa configuração de cargas, o que você acaba resgatando é exatamente a energia que você gastou aqui dentro. E como eu vou mostrar aqui para vocês, a energia que a gente gasta para poder fazer com que essa configuração de cargas exista, ela é armazenada por essa configuração de cargas em termos da energia potencial, né, eletrostática, ok? Por isso, né, que o nome é energia eletrostática, ok? Porque o trabalho que a gente gasta para poder montar qualquer configuração de cargas é armazenado em termos de energia potencial. Como é que a gente deixa isso claro, ok? E bom, né, vamos usar, né, então essa nossa distribuição de cargas, ok? Então vamos pensar no ponto de vista mais rudimentar possível. Como é que a gente faz para poder montar essa configuração de cargas? Imagina que eu não tenha ela montada, eu falo assim, eu quero montar exatamente essa configuração de cargas, com as cargas Q1, Q2, Q3 e Q4. Como é que eu poderia montar essa situação? Bom, primeira coisa que eu teria que fazer é o seguinte, eu teria que pegar a carga Q1 e colocar ela na região onde eu queria, ok? Então eu teria que chegar lá e colocar a nossa carga Q1, ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Aí vem uma pergunta, eu gasto energia para colocar essa carga Q1 no lugar onde eu quiser? Na prática, não. Por quê? Porque levando em conta que só existe a carga Q1 no nosso problema, né, ela não está sentindo a força de ninguém. Obviamente, se eu estou querendo saber a energia contida nessa situação, o que eu tenho que levar em conta é que não existe nada no espaço antes de eu montar essa configuração. Então, para eu botar a nossa carga Q1 aqui, se não existia nada no nosso espaço, eu não tive que realizar nenhum trabalho para se opor a nenhuma força. Não tinha nenhuma força no espaço que se opunha, né, a eu colocar essa carga nessa região do espaço. Então, para poder colocar a carga aqui, eu não tive que realizar nenhum trabalho, ok? Então, o nosso trabalho para colocar a primeira carga no ponto que a gente deseja, ela é igual a zero. Ok? Mas bom, depois, o que eu tive que fazer? Eu tive que, a partir do momento que a carga 1 agora já está na posição dela, eu tive que trazer a carga 2 para poder colocar ela aqui, ok? Como é que a gente teria que fazer isso? Bom, eu teria que pegar a carga 2 lá de longe, certo? No lugar do universo onde ela estivesse, e trazer ela, certo? Pegar essa carga e trazer até essa posição específica, ok? Agora vamos lá, imagina que esses dois caras estejam separados por uma distância que eu vou chamar aqui de R1, 2, ok? Que é a distância entre 1 e 2. Para eu poder colocar essa carga aqui, eu tive que realizar um trabalho. Okay? Eu tive que realizar um trabalho de pegar ela lá do infinito onde ela estava e colocar essa distância R1, 2. Qual que foi esse trabalho que eu precisei realizar? Ok? Bom, para a gente calcular esse trabalho, a gente já sabe como a gente tem que fazer, né? A gente acabou de falar que o trabalho ele é menos a variação da energia potencial. E a variação da energia potencial tem relação com a variação do potencial elétrico. E a gente sabe qual que é o potencial elétrico de cargas pontuais. Olha só que maravilha. Certo? Então, né, a relação que a gente vai usar sempre aqui vai ser o quê? Que o nosso trabalho ele vai ser igual a menos Q ΔV, certo? Porque, afinal de contas, trabalho é menos variação da energia potencial.
E, por consequência, né, pegando exatamente a relação entre energia potencial e potencial eletrostática, a gente chega nessa expressão. Como é que vai ficar o trabalho, então, para eu poder trazer a carga Q2 lá do infinito e trazer ela até essa posição? Bom, vai ser menos Q2 multiplicado pela variação de potencial que ela vai sofrer lá do infinito até o ponto onde ela vai estar, certo? Pela nossa expressãozinha que a gente acabou de mostrar, né, do trabalho em relação ao potencial eletrostático, ok? Agora vamos lá, esse potencial eletrostático, ele é o potencial eletrostático definido no espaço, certo? Em termos do campo elétrico que existe no espaço. Quando eu trago a carga Q2 do infinito até essa posição, eu tenho que gastar uma certa energia, por quê? Porque essa carga daqui vai gerar uma força na carga Q2. E eu tenho que vencer exatamente essa força. Então, qual que é o potencial eletrostático que vai existir no espaço aqui, que eu tenho que levar em conta, que é o que vai gerar exatamente o trabalho na carga Q2? É o potencial eletrostático gerado pela carga Q1. Agora, o potencial eletrostático em um certo ponto do espaço gerado por uma carga pontual não é 1 sobre 4πε0, multiplicado pela carga que gera esse potencial, dividido pela distância desse ponto que a gente está querendo calcular o potencial até a carga que o gera? Então, olha só, se eu estou pegando essa carga Q2 lá do infinito e colocando nessa posição, qual que vai ser o trabalho aqui realizado? Qual que vai ser a diferença de energia potencial? A diferença de energia potencial vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 4πε0. Valor da carga Q1, que é a que está gerando esse potencial, certo? Dividido por R12, que é o potencial no ponto final que a carga vai se encontrar, menos o potencial no ponto onde ela se encontrava no início. Ela não estava infinitamente distante da carga 1? Agora, no infinito, o potencial gerado por uma carga não vai para zero? Então, menos zero, ok? Moral da história, qual que vai ser o trabalho que a gente vai ter que gastar? A gente vai ter que gastar um trabalho, né, equivalente a Q1, Q2, dividido por 4πε0, dividido por R12, ok? Então, deixa eu só ajeitar esse cara aqui de uma maneira que vai ficar mais agradável, ok? Exatamente para poder, só para poder ocupar um pouco menos de espaço, né, não ficar uma expressão muito grande. Então, aqui vai ficar Q1, Q2, dividido por 4πε0, R12, ok? R1. Por conta disso, olha só, essa expressão daqui, ó, a gente pode interpretar como sendo o quê? Como sendo a energia gasta, certo? O trabalho que a gente tem que realizar para poder pegar duas cargas Q1 e Q2, que estavam muito distantes, certo? Infinitamente distantes umas das outras, pegar essas duas e colocar elas a uma distância R12. Okay? Então, bom, a princípio, para poder montar essa configuração de cargas, eu tive que gastar, então, uma energia em forma de trabalho com esse cara daqui, ok? Beleza, agora o que a gente faz? Já temos a carga Q1 e a carga Q2 nas suas posições. O que a gente vai fazer agora? O que a gente faz agora é, vamos trazer a nossa carga 3 para o nosso espaço, certo? Exatamente para a gente poder ir montando pouco a pouco a nossa configuração de cargas, ok? Então, bom, então o que isso significa? Significa que agora, né, eu já tinha a nossa carga Q1, já tinha a nossa carga Q2, e agora o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai ter que trazer a nossa carga Q3 para cá. Obviamente, para poder trazer a nossa carga Q3 aqui, a gente vai ter que gastar energia. Certo? Por quê? Porque eu vou ter que pegar ela lá do infinito, onde ela estava, e trazer para cá. Mas quando eu trago a nossa carga para cá, ela vai... Eu preciso gastar energia, por quê? Porque a presença da carga Q1 e da carga Q2, essas duas cargas vão se opor a eu querer colocar essa carga Q3 nessa posição. Por quê? Porque essas cargas vão gerar uma força elétrica nessa carga Q3 e eu vou ter que gastar energia para poder vencer essa força e colocar essa carga no ponto onde eu quero. Então, bom, qual que vai ser o trabalho que eu vou gastar para poder colocar essa carga Q3 nesse ponto do espaço especificamente, certo? Qual que é o trabalho? Bom, né, vamos supor que essa carga 3 ela esteja a uma distância R13 da carga 1, certo? Que é natural, e que ela esteja, né, a uma distância R23 da nossa carga 2, obviamente, para que a gente possa calcular o trabalho. Bom, o trabalho para eu trazer essa carga vai ser o quê? Vai ser menos o valor da carga Q3 vezes a variação do potencial eletrostático que ela sofre, né, entre a nova posição e a posição que ela estava antes, que era infinitamente distante. Então, bom, para eu poder colocar essa carga Q3 aqui, qual que é o campo elétrico que já existe no espaço? É o campo elétrico gerado pela carga Q1 e pela carga Q2. Por consequência, qual que é o potencial eletrostático no espaço que essa carga 3 sente ao longo do seu movimento? É o potencial gerado pela carga Q1 mais o potencial gerado pela carga Q2. Certo? Ou seja, esse potencial daqui, né, até pelo princípio da superposição, é a soma do potencial da carga 1 com a soma somado com o potencial da carga 2. Então, quanto é que vai ser essa variação do potencial? Né? Ela vai ser o potencial nesse ponto daqui, em que a nossa carga 3 vai estar, certo? Que vale quanto? 1 sobre 4πε0, Q1 dividido por R13, né, que é o potencial gerado pela carga 1, mais 1 sobre 4πε0,
Q2 dividido por R2, 3, que é o potencial gerado pela carga Q2 nesse ponto, menos o potencial de cada uma dessas cargas lá no infinito. Lá no infinito, a gente sabe que essa energia potencial, que esse potencial eletrostático vai para zero, então vai ficar menos zero, certo? Moral da história, certo? Só reescrevendo esse cara de uma maneira, né, mais, né, estratégica, quanto é que vai ficar a energia potencial? Vai ficar menos Q1, Q3, dividido por 4πε0, R1, 3, menos Q2, Q3, dividido por 4πε0, R2, 3. Então perceba que como é que o raciocínio ficou bem direto, né? Eu tinha comentado com vocês que esse daqui é o trabalho para você fazer com que duas cargas, né, o trabalho que você realiza para poder fazer com que duas cargas que não estavam próximas ficarem uma distância R1, 2. Então perceba por obviedade da nossa construção. Qual que é o trabalho que eu tenho que realizar para colocar a carga Q3 aqui? É o trabalho necessário para fazer com que essas duas cargas fiquem próximas e que essas duas cargas fiquem próximas. Logo, apareceu exatamente o trabalho aqui de cima, duas vezes, com os seus respectivos valores aqui, né? Enfim, da energia, né? Do trabalho gasto para cada uma dessas configurações. Eu acho que agora deve ser óbvio para todo mundo, certo? Como é que fica o trabalho agora, dado que as três cargas já estão nos lugares respectivos, certo? Como é que é o trabalho para eu poder colocar agora a carga Q4 no lugar, certo? Ou seja, já tem a carga Q1, Q2 e Q3. Como é que a gente faz para colocar agora a carga Q4? Qual que é o trabalho que a gente vai gastar? Aqui eu já vou fazer o resultado direto, certo? Levando em conta que ela está a essas distâncias daqui de cada uma das cargas, ok? Que aqui vai ser R14, R24, R34, ok? Pelo mesmo raciocínio, a gente tem que o trabalho realizado aqui para colocar a carga 4, certo? Vai ser o quê? Vai ser menos Q1, Q4 dividido por 4πε0, R1, 4, menos Q2, Q4, dividido por 4πε0, R2, 4, menos Q3, Q4, dividido por 4πε0, R3, 4. Ou seja, a gente vai pegando o trabalho de duas em duas cargas e a gente chega nesse cara daqui, ok? Então, qual que é a moral da história que a gente chega a partir disso tudo? A conclusão que a gente chega é que, olha, se eu tenho essa configuração de cargas, Q1, Q2, Q3, Q4, o trabalho que eu precisei realizar, certo? A energia que eu gastei para poder fazer com que essa configuração toda exista, é o quê? É a soma de todos esses trabalhos, certo? Ou seja, o trabalho vai ser esse primeiro termo, certo? Vai ser a soma de tudo, ok? Porque, obviamente, eu estou construindo aos poucos, ok? Então, vai ser mais esse termo daqui, ok? Então, mais esse termo daqui. E agora mais esse nosso último termo daqui, ok? Então, eu tenho que somar os trabalhos todos. Então, essa vai ser exatamente a construção toda, né? Essa vai ser a energia que a gente gasta para poder manter essa configuração, para poder criar essa configuração. Agora, olha só, percebam que aqui a gente tem um certo padrão. Percebam que a partir dessa expressão, a gente pode falar que o trabalho, né, de uma maneira mais concisa, ele é escrito como sendo o quê? Como sendo um somatório, né, de I diferente de J, de QI, QJ, dividido por 4πε0, R, I, J, ok? É fácil perceber que essa é a regra geral dessa soma pelo seguinte, olha lá, perceba que as cargas de cima e o índice do R embaixo é sempre o mesmo, certo? Isso aqui aparece carga 1, carga 2, aqui vai aparecer a distância entre a carga 1 e a carga 2, para todos os termos. Além disso, perceba que nunca aparece Q1, Q1, Q2, Q2, Q3, Q3. Sempre aparece cargas diferentes. Na verdade, vai ser quase isso. Por quê? Porque, olha só, perceba que quando eu coloco para I diferente de J, percebam que, por exemplo, I igual a 1, J igual a 2, faz parte desse somatório. Porém, I igual a 2 e J igual a 1 também faz parte desse somatório. Agora, quando eu levo em conta I igual a 1, J igual a 2, ou I igual a 2, J igual a 1, eu vou ter dois termos iguais. Porque percebam, esse cara daqui, ele é simétrico em relação a IJ. Então, toda vez que eu tenho, né, pares de índices que são iguais, só que invertidos, certo? Ou seja, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3 e por aí vai, eu vou estar somando o mesmo termo duas vezes. Percebam que o termo com 1 e 2 só aparece uma vez. Isso significa que a gente está somando o mesmo termo duas vezes. Então, tem duas possibilidades de solucionar isso. Ou a gente chega e fala o seguinte, ó, né, o nosso somatório é para I menor do que J,
que é uma possibilidade, por quê? Ou I maior do que J, né? Alguma desigualdade, porque a gente corta uma dessas duas e aí só sobra a outra, e aí a gente conta cada uma vez só. Ou, né, pode escrever de uma outra maneira que vai ser mais conveniente para o futuro, né, como vai ficar claro, que eu continuo escrevendo aqui diferente, só que aí, como eu estou somando cada termo duas vezes, eu divido por 2. Okay? Então, ao invés de dividido por, ao invés sobre 4πε0 R e J, eu coloco dividido por 8. Ok? Por quê? Porque quando eu coloco por 8, eu estou levando em conta que esses dois caras estão aparecendo, mas metade deles só. E aí, quando eu somo os dois, como são iguais, vai formar uma parcela inteira, ok? Agora, olha só, a gente não sabe que o trabalho ele é menos a variação da energia potencial? Então, obviamente, o que eu poderia fazer? Eu poderia tirar esse sinal de menos e trocar aqui o trabalho por sendo variação da energia potencial, certo? Aí, o que vai estar significando esse cálculo? Vai estar significando o seguinte, eu gastei um certo trabalho para poder realizar, para poder fazer com que essa configuração exista. Esse trabalho, ele foi acumulado no sistema em forma de energia potencial. Certo? A energia potencial é a maneira como um sistema tem de guardar a energia que foi fornecida para ele. Então, a partir disso, a gente pode falar que essa expressão daqui é a energia que o sistema guardou, certo? Que foi a energia que eu forneci em forma de trabalho para que essa configuração seja mantida. Se a gente desfaz essa configuração, é essa energia que a gente vai acabar recuperando, né, depois que o sistema se desfizer. Agora, se você for pegar os livros, essa expressão é escrita sem esse delta. Ela é escrita como a energia potencial de uma certa configuração de carga desse jeito é dada por essa expressão. Por que a gente chegou no delta e tem alguns livros que não colocam delta? Bom, como eu comentei com vocês, o valor do potencial, ele não tem, e da mesma forma da energia potencial, ele não tem um significado físico, certo? Você deve se lembrar disso, principalmente quando você lembra da energia potencial gravitacional, MGH. Onde é que você define a altura igual a zero? Aonde você quiser, certo? O que importa quando você vai trabalhar com energia potencial gravitacional é, a partir do momento que você escolheu a sua altura igual a zero, as diferenças de energia potencial que realmente fazem que importam para a nossa descrição física. Certo? Então, obviamente, fisicamente falando, o mais sensato seria realmente aparecer um ΔU. Certo? Por quê? Porque a energia potencial do meu sistema variou, porque a variação é uma questão física, nesse tanto. Certo? E variou esse tanto por quê? Porque eu coloquei essa energia no nosso sistema. Agora, também é possível escrever essa expressão sem o delta fazendo uma análise bem simples, que é a seguinte. Olha só, quando o campo era a lei de Coulomb, certo? 1 sobre 4πε0, valor da carga que gera o campo dividido pela distância ao quadrado, né, dessa carga na direção que separa. Quando a gente chegou nesse campo, qual foi o potencial que a gente escolheu? A gente escolheu Q dividido por 4πε0 vezes R, certo? O potencial eletrostático gerado por uma carga a uma distância R dela, esse cara. Agora, olha só, obviamente, né, a força elétrica, a força eletrostática, ela tem uma relação com o campo eletrostático, certo? A força entre duas cargas, Q1 e Q2, ela é o quê? 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, dividido por R1, 2 ao quadrado, na direção R1, 2. Então, por obviedade, se a gente for pegar a energia potencial associada à força elétrica, certo? Por obviedade, qual que vai ser? Né? Como é que a gente poderia escrever ela? A energia potencial, né, gerado pela força elétrica, né, dado duas cargas Q1 e Q2, obviamente ela pode ser escrita como sendo o quê? Como sendo Q1, Q2, dividido por 4πε0, R1, 2. Perceba que é exatamente isso aqui que está aparecendo. Se a gente interpreta esse 1, 2, 1, 2 como sendo IJ, certo? Perceba que aqui está aparecendo um somatório de um monte de terminhos aqui, certo? De um monte desses termos com I e J diferentes, certo? Que correspondem ao quê? Que correspondem a uma possibilidade da expressão da energia potencial. Agora, da mesma forma que o potencial eletrostático, eu poderia somar uma constante aqui que não fazia nenhuma diferença, né, porque a gente define sempre, né, o campo elétrico como sendo menos o gradiente de V, a mesma relação vale para a força. A gente define a relação entre energia potencial e força como sendo o quê? Força é igual a menos o gradiente da energia potencial. Não é à toa que a gente usa o nome potencial eletrostático e energia potencial, porque a origem é a mesma. Agora, olha só, quando eu escolho essa expressão, né, ou seja, quando eu coloco essa constante igual a zero, qual é a escolha que eu estou fazendo? A escolha que eu estou fazendo é que a energia potencial, quando a distância tende para infinito, vai valer quanto? Vai valer zero, certo? Então eu estou supondo que a energia potencial, quando as cargas estão infinitamente distantes, é igual a zero. Que é análogo à condição de que o potencial eletrostático ele tende a zero indo para infinito. Mas agora, olha só, quando eu coloco essa condição, certo? Ou seja, quando eu falo que a minha energia potencial é esse cara daqui, eu estou falando que quando a distância entre as cargas é infinitamente distante, quanto que vale o potencial? Vale zero. E aí, nessa situação, a gente pode tirar o nosso ΔU tranquilamente.
Ou seja, quando a gente coloca essa condição e, por consequência, a expressão da energia potencial a esse cara, essa variação da energia potencial vai ficar sendo o quê? Vai ser a energia potencial dessa configuração menos a energia potencial dessa configuração quando as cargas estavam infinitamente distantes. Mas quando elas estavam infinitamente distantes, quanto é que vale esse cara? Vale zero. Então, a variação da energia potencial fica sendo simplesmente energia potencial, porque a gente está pegando elas do infinito e trazendo elas para a posição onde elas estão. Mas se no infinito a energia potencial é zero, então a gente pode escrever esse cara sem o delta, ok? Então, por isso que é comum, né, a gente tirar esse delta, você encontrar a expressão da energia eletrostática desse jeito. Mas percebam que toda vez que vocês encontram a energia eletrostática escrita sem o delta, está sendo feita uma suposição. Está sendo feita a suposição de que no infinito o potencial é igual a zero, ok? Mas fisicamente falando, né, para a gente resgatar realmente aquela física toda do problema de que não interessa o valor absoluto do potencial, certo? O que interessa são diferenças. O mais correto, na minha opinião, fisicamente, é colocar um ΔU. Por isso que eu vou deixar o ΔU aqui. Mas, bom, a partir dessa expressão, que corresponde à energia potencial eletrostática acumulada por essa configuração de cargas, a gente já consegue descobrir quanto é que vai ser a energia acumulada para qualquer configuração de cargas, ok? Basta a gente manipular esse cara de uma maneira conveniente, igual eu vou mostrar para vocês aqui. Obviamente, essa expressão daqui já é a expressão generalizada para uma distribuição discreta de carga, certo? Se você tiver um conjunto de cargas pontuais e quiser saber, né, exatamente como é que é a energia acumulada por essa configuração, tá aqui a expressão, certo? A gente fez aqui, né, colocando 1, 2, 3 e 4 para essas cargas, mas percebam que aqui é só você aumentar o somatório para as n cargas que você tiver. Né? Quando eu falo que já é possível generalizar, é levando em conta distribuições contínuas de carga, certo? Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma distribuição contínua de cargas, ok? Então não são cargas pontuais agora, certo? A gente tem uma carga distribuída ao longo aqui, né, de forma contínua ao longo do material, que nos permite, né, definir uma certa densidade. Okay? A partir desse cara daqui, a partir do momento que nós estamos analisando esse cara, como é que eu faço para calcular o nosso ΔU para essa situação, ok? Ou seja, qual que é o trabalho que eu gasto, né? Qual que é a energia gasta para poder montar essa configuração de cargas, e a partir disso, por conta disso, qual que é a energia que ela acumula, ok? De forma que se eu, né, destruísse essa configuração de cargas, qual que seria a energia que seria retornada? Ok? Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar exatamente essa expressão anterior, ok? Então eu vou reescrever ela aqui, ok? Então somatório para I diferente de J, de QI, QJ, dividido por 8π ε0 RIJ, ok? Por quê? Porque toda vez que a gente tem uma descrição para uma situação discreta e a gente quer obter a situação para o contínuo, a gente pode fazer uma generalização, igual a gente fez, né, com o princípio da superposição, né, e todas as generalizações elas são do mesmo padrão. Elas envolvem o quê? Olha, todo corpo, né, todo corpo com uma densidade, né, de cargas, né, com uma distribuição contínua, quando a gente pega regiões muito pequenininhas desse corpo, a gente pode tratar que aqui possui uma carga dQ, que é uma carga pontual. A partir disso, a gente pode utilizar as relações de discretização e por aí vai, certo? Então, na prática, a gente sempre vai utilizar essas relações, de forma que, quando a gente pega regiões infinitesimais, as cargas envolvidas vão ser infinitesimais, e a partir disso, os somatórios, né, somarem todas as cargas que estão distribuídas, né, ou seja, fazer um somatório em algo contínuo, né, significa fazer uma integração. Então, na prática, a gente vai pegar essa expressão e generalizar para o caso contínuo, né, de uma forma que seja mais conveniente, de forma que um desses caras daqui vai se transformar em um dQ, certo? E o nosso somatório sempre vai se transformar numa integração. Ok? Então, a gente precisa ver como é que a gente vai fazer essa transformação, ok? E para poder fazer isso, eu vou fazer o seguinte, né? Eu já vou escrever esse cara daqui de uma forma mais conveniente. Em vez de escrever aqui, né, dividido por 8πε0 R I J, o que eu vou fazer vai ser dividido por 4πε0 e eu vou colocar o meio aqui fora, ok? Só trocando o fator, né, só para poder ficar mais conveniente para a análise que a gente vai fazer aqui agora. Agora, olha só, como é que a gente consegue interpretar esse somatório? A gente pode escrever de uma maneira mais conveniente, que é a seguinte, eu vou escrever, em vez de um somatório só, eu vou escrever esse cara como 2 somatórios, ok? Vou escrever um somatório em I, um somatório em J, ok? Isso em um somatório em J, de QI, QJ, dividido por 4πε0 R e J. Ok? Nada me impede, porque afinal de contas, aqui eu estou somando em todos os valores de I, todos os valores de J, desde que I seja diferente de J. Então, na prática, esse somatório de baixo, se a gente leva em conta I diferente de J, é idêntico a esse somatório daqui de cima, ok? Agora, olha só, para o somatório em J, QI é uma constante, certo?
Porque para o somatório em J, quem não é constante, quem faz parte realmente do somatório e tudo, são os termos que possuem J. Então, esse cara daqui, eu posso escrever como sendo o quê? Posso escrever como sendo somatório em I de QI vezes somatório em J de QJ dividido por 4π epsilon 0 RIJ. Agora, olha só que interessante. Né? Vamos analisar essa parte daqui. Ó. QI que multiplica esse somatório. O que é esse somatório que está aparecendo aqui? Somatório de QJ dividido por 4π epsilon 0 RIJ. E eu estou somando em todos os J's diferentes do I. O que significa? Esse cara daqui, se eu for analisar esse termo daqui do somatório, ele é exatamente o potencial eletrostático sentido pela carga I. Até porque, olha só, vamos pegar esse nosso exemplo que a gente construiu essa equação só para ficar claro. Vamos pegar, né, como suposição, né, como análise, aqui a nossa carga Q1. A nossa carga Q1, qual que é o potencial eletrostático que ela está sentindo? É o potencial da carga 2, 3 e 4 somados. Se tivesse mais carga, o potencial sentido pela carga 1 seria a soma de todos os potenciais gerados pelas outras cargas no ponto onde a carga 1 se encontra. E é exatamente isso aqui que está aparecendo. Né? O potencial gerado por uma carga J na carga I, só que eu estou somando em todas as cargas, certo? Então esse cara daqui é o potencial gerado, sentido pela carga I, ok? Então, consequentemente, todo esse termo em preto pode ser interpretado como sendo somatório em I da carga I vezes VI. De forma que o nosso ΔU ele pode ser visto como sendo meio somatório em I QI vezes VI. Agora, percebam que essa expressão é muito fácil de ser generalizada. Por quê? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma soma que envolve uma configuração de cada carga específica, certo? Esse cara daqui é uma soma do valor da carga vezes o potencial que essa carga sente. Como é que eu faço para generalizar esse caso para a nossa distribuição contínua? Bom, esse caso daqui, as cargas são discretas, são pontuais. Então, o que eu faço? Vamos pegar aqui um volume bem pequenininho, ok? Vamos pegar aqui um voluminho bem pequeno, ok? Um volume dV, de forma que nesse volume dV vai existir o que dentro dele? Vai existir uma carga dQ, ok? Que é pontual, exatamente porque eu estou pegando um volume infinitesimal. Então, para essa nossa situação, o nosso ΔU fica sendo o quê? Fica sendo meio de um somatório em I de ΔQI vezes VI. Agora, olha só, o que é somar em todas as cargas infinitesimais, em todas elas, dado que isso aqui é um contínuo? Fazer um somatório em todos os dQIs, levando em conta que o dQI é infinitesimal, esse cara daqui, né, no nosso limite contínuo, vale o quê? Ele é equivalente a meio de integral de dq vezes v, ou de uma forma talvez que você ache mais agradável, né, de v dq. Ok? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma integral, sendo que esse cara daqui é o potencial sentido pela carga v, pela carga q, perdão, né, multiplicado pela carguinha, e eu faço aqui, claro, a integração em todos os pontos, né, do meu corpo carregado, ok? Então perceba como é que foi muito fácil de generalizar, ok? E na verdade aqui a gente vai escrever até de uma maneira mais adequada, né? Ou seja, a gente acabou de chegar que o nosso ΔU ele vale meio de V dQ. Agora, é muito mais estratégico escrever esse cara em termos da densidade. Por quê? Porque a gente sabe que o potencial ele é uma função que depende da posição. Certo? O potencial é uma função que depende da posição. A partir do momento que eu escrevo esse dQ em termos da densidade, certo? A partir do momento que eu escrevo ele nesse nosso exemplo como sendo ρ dV, percebam que esse ρ depende da posição. Então, essa expressão fica muito mais naturalmente escrita, porque fica uma grandeza em termos da posição, vezes o potencial, que depende da posição, integrado no volume, e a gente varre o volume como? Analisando as posições do nosso corpo, ok? Dado o nosso sistema de coordenadas. Então, né, escrevendo esse cara em termos da densidade, a gente chega aqui à energia acumulada por uma configuração de cargas, ok? Que é equivalente também ao trabalho, né? A energia gasta para você fazer essa configuração de cargas, ele vale meio de integral de ρv dV, ok? Densidade vezes o potencial, né? Integrado no volume. Então essa daqui vai ser a expressão da nossa energia acumulada, energia eletrostática acumulada por uma configuração de cargas. E claro, né, eu vou querer calcular aqui um exemplozinho com vocês para que a gente possa ver como é que faz para aplicar essa expressão para um caso conhecido, ok? Eu não vou fazer nessa aula, né, na prática eu vou fazer no próximo vídeo, exatamente para poder ficar separado, né, a parte conceitual da parte dos exemplos, ok? Então eu vou calcular com vocês o exemplo da esfera uniformemente carregada, né, a energia eletrostática acumulada nessa configuração de cargas.
e vai ser, no caso, né, o encerramento de eletrostática para você que está vendo Física 3. Para você que está vendo as aulas, né, com o objetivo de ver Eletro 1, além, né, de algumas aulas a mais, eu também vou mostrar que essa expressão daqui pode ser escrita em termos do campo elétrico ao quadrado. Então, da mesma forma que dá para escrever energia eletrostática através do potencial, né, como seria de se esperar, né, dada a relação entre potencial e campo, eu vou mostrar para vocês que também dá para escrever essa expressão em termos do campo elétrico, mostrando que o campo elétrico também pode ser visto como uma forma de se armazenar energia, né? Mas enfim, isso eu vou mostrar nas próximas aulas, né, para você que está vendo para Eletro 1.